E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Numa manhã comum em Madrid, as pessoas estão vivendo suas rotinas do dia a dia. Uma jovem chamada Helena conversa com sua amiga pelo celular, quando em sua frente passa um homem chamado Sérgio, um vendedor que está ligando para um cliente informando sobre seus últimos produtos. Um morador de rua chamado Israel é acordado pela polícia e fica muito irritado com isso. Numa banca de frutas ao lado, uma mulher chamada Trini compra fiado mesmo tendo bastante dinheiro, pois planeja usá-lo para jogar no bar. Na rua movimentada, vemos Helena novamente. Ela ainda fala com sua amiga sobre um paquera dela, quando seu celular fica sem bateria, então ela decide entrar num bar para tomar um café. Nesse bar há várias pessoas, quando mais uma entra, um homem espirrando muito e pede para ir ao banheiro. O funcionário chamado Satur entrega o café e a dona, chamada Amparo, chega e Helena pergunta se ela tem um carregador. Satur, ouvindo a conversa, então traz vários emaranhados deles uns nos outros. O morador de rua Israel chega também ao bar e, irritado, entra xingando todo mundo. Ele vai até o balcão e diz ter dinheiro para comprar algo. Porém, Amparo diz que ele não precisa pagar nada ali e o acalma. A senhora Trini também chega ao local para jogar enquanto seu marido trabalha no metrô. Um ex-policial chamado Andres vai pagar as contas enquanto Israel chega perto de Helena e cheira seu cabelo, no qual se assusta ao perceber o biruta. Quando então um homem funcionário de banco sai do bar e um outro, chamado Sérgio, chega e pede comida. Porém é aí que algo acontece lá fora, assustando todos dentro do bar, no qual o homem que acaba de sair é baleado e as pessoas na rua começam a correr em desespero. No entanto, um jovem chamado Necho está de fones de ouvido e muito imerso no que faz e não escuta ou percebe algum movimento. Todos vão até a porta para ver o que aconteceu, porém percebe que além do tiro há algo errado, pois não vê mais ninguém nas ruas, estando completamente vazias, sem ninguém por perto. Satur corre para ligar para a polícia, mas não tem área de celular no local, enquanto eles percebem que o homem baleado ainda estava se mexendo. Então, preocupados, eles querem trazê-lo para dentro, mas não vão, pois acham perigoso. Necho enfim sai de sua dormência e percebe o que estava acontecendo ali. Impaciente, o limpador de rua decide sair para ajudar o homem ferido lá fora, porém, quando ele estava verificando se ele ainda estava vivo, é morto também pelo atirador misterioso. Todos então dentro do bar ficam em pânico, deitando no chão e se escondendo como podem. Porém, Israel fica irritado e vai em direção à porta para ir embora. Mas Amparo o convence a ficar, oferecendo-lhe mais comida e prometendo-lhe falar com o padre mais tarde. Trini cuidadosamente alcança o controle remoto e liga a TV. Vendo os canais, o grupo nota algo muito estranho, onde ninguém está falando sobre as mortes que acabaram de acontecer no meio das ruas de Madrid, o que é incrivelmente suspeito. Enquanto todos discutem sobre isso, Trini olha para fora e observa algo ainda mais bizarro. Os corpos simplesmente sumiram e não há sequer uma gota de sangue no chão, algo extremamente misterioso. Todos ali então ficam sem entender como os corpos desapareceram dali tão rápido sem deixar nenhum sinal de que estiveram ali. Vemos depois que eles ansiosos assistem para tentarem se distraírem um pouco enquanto esperam um possível resgate. Satur então começa a falar teorias malucas, imaginando se isso não era um sonho e se todos ali não faziam parte dele, ou se eles foram abduzidos por alienígenas, ou até mesmo se o governo não está fazendo experiências malucas com eles. Amparo, vendo toda aquela baboseira, lhe dá um tapa para fazê-lo parar de falar aquelas coisas. O grupo então começa a deduzir o que pode ser aquilo tudo e lembram-se do que aconteceu. Helena acha que talvez os dois homens estivessem conectados, mas não parece provável para um limpador de rua e um funcionário de banco. Sérgio, por outro lado, percebe que talvez não seja um terrorista atirando e sim a própria polícia, pois eles podem ter recebido informações dizendo que tem um criminoso dentro do bar, mas por não saberem quem é, eles atiram em qualquer um que saia, pois acham que pode ser um terrorista carregando uma bomba. Ele fala isso dizendo que isso explicaria por que a área foi evacuada. Enquanto todos discutem essa teoria, Necho, por ter sua aparência diferenciada e ter uma bolsa, decide escondê-la antes que eles o achem suspeito, porém ele é pego em flagrante. Sérgio, vendo que Necho escondia algo, vai até ele e junto com André seguram Necho enquanto Satur pega a bolsa, porém ele não se atreve a abri-la. Amparo então rapidamente toma dele e abre ela mesma, encontrando porém somente roupas e um disco rígido de computador. Necho jura que são apenas arquivos de seu trabalho, mas como outra discussão começa sobre o que fazer com ele, Helena pega o disco e o joga no chão, pisando repetidamente nele até ficar completamente destruído. Então ela começa a chamar todos de imbecis por terem pensado nisso. Necho está com raiva, pois suspeitaram dele apenas por causa de sua barba. Ele então aponta para a mala de Sérgio para fazerem a mesma acusação. Amparo pega a mala, no entanto Sérgio diz não aceitar que eles vejam o conteúdo e ameaça ela. Satur então tenta defendê-la, mas Sérgio bate nele como resposta. Assustado, Andres pega sua arma para fazê-lo parar, porém o questionam o porquê tem uma arma em suas mãos. Vendo tudo aquilo, Israel fica sorrindo freneticamente como um louco que é e logo aproveita a discussão para roubar a mala, onde ele os assusta, quase jogando-a no chão.
Então, depois de citar versículos da Bíblia novamente, ele a abre, porém só para revelar um monte de lingerie que é o produto que Sérgio vende. Quando então naquele momento um barulho estranho vem do banheiro. Eles então lembram que tinham esquecido do homem doente que entrou indo direto para lá mais cedo. A porta está trancada e então Andrés atira nela para abri-la e eles encontram o homem no chão que estava passando mal. Helena vai tentar ajudá-lo, mas encontra uma seringa e percebe a orelha dele que estava sangrando. De repente um outro barulho chama a atenção deles, onde desta vez eles percebem se tratar de um caminhão vindo carregando agentes especiais mascarados que simplesmente ignoram os gritos de socorro do grupo, onde ao invés de ajudá-los juntam pneus na porta do bar para em seguida iniciar um incêndio. Eles então veem na TV a jornalista falando sobre um grande incêndio no meio de Madrid, porém Andrés diz que isso foi iniciado pelo governo para encobrirem as mortes. O homem doente então sai do banheiro quando então todos se viram e percebem que ele estava em uma condição terrível. Sua cara toda inchada e com um olhar assustador. Ele então cai no chão e, morrendo, pede para que ninguém o toque. Neitio pega o telefone dele e, olhando as fotos, descobrem que ele pertencia aos militares e costumava trabalhar na África. As fotos também mostram um grupo de homens vestindo roupas especiais de proteção contra vírus, então eles imaginam que este homem trouxe algum tipo de doença mortal com ele. E provavelmente todos ali já estão infectados também, então o governo está encobrindo tudo. Mais tarde, enquanto todos fazem alguma coisa para passar o tempo, Israel prepara o corpo do homem doente para orações fúnebres. Helena e Neitio têm um telefone do doente no qual só tem 10% de bateria sobrando, e eles decidem tentar encontrar um sinal. Neitio consegue o sinal e deixa todos esperançosos, onde ele consegue ligar para um colega de trabalho e explica que a TV estava mentindo. Pensando que Neitio não está sendo urgente o suficiente, Satur pega o telefone dele e começa a desesperadamente gritar pedindo por ajuda, o que só faz com que o colega de Neitio pense que é uma brincadeira idiota e desligue na cara deles. Neitio não acha que há bateria suficiente para uma outra chamada e os dois homens começam a lutar pelo telefone até que a mesa quebra e eles caem. Andrés quer pegar o telefone em seguida, mas Amparo avisa para não tocar nele porque pertencia ao homem doente. Ela acha que todos que tocaram no celular ficaram infectados. Andrés e Sérgio concordam com ela, falando que as precauções devem ser tomadas. Então eles se escondem com Amparo atrás do balcão e mandam o restante ficarem longe, pois podem estarem infectados. Helena acha isso ridículo porque eles estão junto há horas e todos eles tocaram um no outro, mas o trio está firme em sua decisão. Israel tenta falar suas loucuras para Andrés, mas ele o golpeia com uma arma. Depois os ameaça para fazê-los descer ao depósito e levar o corpo do doente com eles. Neitio não quer, mas muda de ideia quando Andrés atira na máquina de jogos para mostrar o quão sério ele está sendo. Dentro do velho depósito sujo, eles conversam para passar o tempo, mas Trini é claustrofóbica e começa a entrar em pânico. Ela sobe as escadas e começa a bater na porta, mas os três em cima não dão ouvidos. E em seu desespero, acidentalmente derruba as caixas de bebida, onde percebem que o líquido desceu para o ralo. Depois que eles removem a tampa, eles descobrem que está conectado aos esgotos e não muito profundo. Então Israel se voluntaria para descer. Ele tira a roupa e depois cobre seu corpo com óleo e então ele tenta literalmente descer pelo ralo. Porém não importa o quanto os outros o ajudam empurrando. O espaço é muito estreito para Israel passar e agora ele está preso. Quando de repente eles ouvem ruídos vindos lá de cima. Ao que parece que um grupo de pessoas entrou no bar e está atirando em Amparo, Andrés e Sérgio. Então eles notam a temperatura ficando mais quente e fumaça entrando ali no depósito. Quando percebem que tem um incêndio dentro do bar, então eles acham que é o governo esterilizando o local. Porém nesse ritmo de fumaça entrando no local, eles vão sufocar em breve. Helena, Neitio e Satur então juntam forças para tirar Israel do ralo, a fim de que a fumaça escape pelos esgotos e conseguem. Trini está passando mal por outro ataque de ansiedade e tenta abrir a porta, mas tem as mãos queimadas ao invés disso. Eles então cobrem suas queimaduras com óleo e envolvem suas mãos com papel higiênico enquanto esperam as coisas se acalmarem. Uma vez que eles não ouvem mais barulhos lá em cima, Neitio abre a porta com uma vassoura e encontra o local todo queimado, mas nenhum sinal dos corpos e vem a porta sendo fechada pelos agentes, o que significa que eles não podem ver o que está acontecendo. O grupo então decide ir para fora do depósito e Neitio encontra a arma de Andrés, escondendo-a em seguida em suas calças mesmo que o metal quente queime sua pele. Satur fica triste pela tragédia em seu lugar de trabalho e Trini quer ir lá fora pedir ajuda, mas Neitio a lembra que revelando sua presença isso só vai matá-los. Nenhum deles se sente doente, o que faz Neitio pensar que por ter muito o que comer e beber no depósito, eles devem apenas ficarem escondidos por alguns dias até que o incidente seja esquecido. Quando então um barulho repentino assusta a todos. É o telefone do homem morto que está recebendo um monte de mensagens. Helena verifica e descobre que é um amigo do morto, que o perguntava como estava se sentindo usando aquela injeção, na qual ele responde dizendo estar com febre há alguns dias e está indo para um banheiro de um bar a fim de injetar o soro experimental que tinha roubado, pois tinha funcionado numa freira antes.
Acabando de ler isso, eles ficam esperançosos quando, nesse momento, o telefone começa a tocar. Era a pessoa que tinha enviado as mensagens. Neitio não tem certeza se eles devem atender porque pode ser uma armadilha. Eles porém insistem para que ele atenda logo, mas duvidoso acaba esperando demais e a bateria do telefone se esgota. Satur tem uma ideia e todos vão para cima procurar um carregador. Neitio, porém temeroso, quer voltar logo para baixo antes que eles sejam vistos. Enquanto eles procuram um carregador, Helena se lembra do que dizia uma das mensagens, algo sobre 4 doses restantes. O grupo verifica o corpo e não encontram nada, o que os faz correr para o banheiro em seguida. Porém, ao chegarem lá, Israel já estava com as doses, na qual, tendo-as em mãos, ele agora se acha o maioral sobre o grupo e não vai entregar, pois sabe que tem 5 pessoas e apenas 4 doses. Neitio então propõe um sorteio enquanto o grupo discute como proceder com aquela situação. Israel então começa a injetar a dose nele e Neitio, vendo aquilo, tira sua arma, mas não atira porque Helena fala que as pessoas os ouvirão lá fora. Neitio, chateado com Israel sendo irônico, parte para cima dele e começa a jogá-lo contra as paredes. Porém, Israel consegue dominá-lo e, dando alguns socos nele, toma posse da arma. Então, quando Satur tenta recuperar as seringas, Israel bate nele e a caixa cai no depósito. Trini corre para baixo e a pega, mas por causa de suas mãos enfaixadas, ela não tem coordenação o suficiente e acidentalmente derruba a caixa nos esgotos. Precisando muito daquelas seringas, eles sabem que alguém precisa passar pelo buraco para pegá-las, o que significa que a única pessoa capaz disso é Helena. Então Israel a obriga que ela desça para pegá-las. Depois de tirar a roupa e Satur cobrir seu corpo com óleo, Helena entra no buraco, tentando descer, porém machuca suas coxas no ferro, fazendo-a sangrar. Mas o grupo continua empurrando, fazendo-a enfim passar e cair na água imunda. Ela consegue encontrar e Neitio pede que ela jogue as doses, porém ela fica duvidosa em entregar as últimas 3 doses para ele, pois ela sabe que eles vão usá-las e deixá-la sem nada. Helena então propõe algo, dizendo que não injetará nenhuma dose nela enquanto eles não descerem até lá. Enquanto os outros tentam uma maneira de abrir mais a passagem, Helena vai explorar o esgoto. Depois de algumas voltas, ela encontra um bueiro que leva à saída, então esconde as seringas em um buraco na parede. Ela observa que nas ruas, agentes especiais e policiais ainda estão cercando a área e cuidando dos corpos das pessoas mortas. Então Helena volta para o buraco do depósito do bar, e lá descobre que todos já tinham passado. Neitio aproveita a chance e agarra Israel para tentar recuperar a arma. Uma luta então se segue debaixo d'água entre eles dois, deixando os outros apreensivos. E depois de alguns tiros serem disparados, Neitio sai vitorioso, porém armado, deixando todos assustados, pois eram 4 pessoas para apenas 3 doses. No entanto, ele começa a exigir as doses e ameaça a todos, pois tinha arma. Neitio se justifica dizendo que foi Israel que começou o tiroteio e desapareceu na água, depois pegou a arma dele. O grupo acha que Neitio matou Israel, que está agindo de forma mais violenta a cada segundo. Helena então pede a Neitio para jogar a arma, mas o que ele quer é que ela entregue as seringas para ele. Em vez de fazer o que ela diz, Neitio ameaça matar Satur, no que Helena agora não tem escolha a não ser dá-las a ele. Eles então caminham procurando alguma saída enquanto Trini usa o saco de moedas que ela tirou de Israel mais cedo e joga moedas no chão para que eles possam encontrar o caminho de volta caso precisem. Quando eles chegam a um túnel muito escuro, Trini então grita fingindo que Satur está empurrando-a. Neitio então dispara um tiro para obter alguma luz e vê o que Trini estava fazendo, no qual se tratava que na verdade era ela quem estava agarrando a cabeça de Satur e o matando afogado. Então ele rapidamente pula na água para ajudá-lo e a impede de matá-lo. Todos eles continuam pelos túneis enquanto mantém Trini sob a mira da arma, mas Neitio não se atreve a atirar nela. Trini confessa que não gosta de ser vista arrependida pelo mal que fez, então decide terminar com a angústia dos 4, onde ela, se sacrificando, pega a arma e vai para um outro túnel, no qual escutam um tiro e deduzem que ela estava morta. O trio restante encontra as seringas e as divide entre eles. Mas antes que eles possam fazer qualquer coisa, eles ouvem um som de moedas caindo no chão. Eles seguem um som para ver o que estava acontecendo e encontram o corpo de Trini com as moedas sobre seus olhos. Isso, porém, acaba por ser uma armadilha, porque enquanto eles estavam distraídos vendo Trini, alguém se aproxima por trás deles e mata Satur. Helena e Neitio veem que era Israel que ainda estava vivo. Então começam a correr e Israel os persegue. Porém, em determinado ponto, eles encontram uma escada que os levaria para fora. Enquanto eles sobem, Helena tropeça e perde sua seringa. Eles tentam desesperadamente abrir a tampa do bueiro, porém antes de saírem, Neitio é agarrado por Israel e, vendo que não teria escapatória para ele, Neitio dá sua seringa para Helena e solta as escadas, fazendo assim ambos caírem e morrerem. Chorando, Helena injeta a dose de cura nela mesma e em seguida empurra a tampa do bueiro, finalmente conseguindo movê-la e sair dali. Já lá fora, ela percebe estar próxima onde tudo começou. Então vai saindo daquele local terrível enquanto as pessoas olham admiradas para o estado de sua aparência. O filme então termina nos mostrando uma mulher dando uma jaqueta para ela, mas Helena não presta atenção, pois ela está incrivelmente perdida em sua própria mente, sem acreditar em tudo que acabou de viver, onde simplesmente somente vagueia na multidão de pessoas com um olhar atordoado em seu rosto.
Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!